aqui. Amém, igreja? E hoje, sim, trazendo assim a palavra do Senhor, né? Lucas 18, 35. Hein? Como a minha versão é diferente, eu vou estar lendo ali com os irmãos. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego, assentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, e disse-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que ia passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse, e chegando a ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu vejo. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E nós sabemos que esse livro de Lucas, né? Lucas era um médico, interessou a ser um escritor e relatar a história de Jesus. Como ele não presenciou os milagres de Jesus, cuidadosamente, ele procurou ouvir, né, as pessoas que estavam ali próximas a Jesus. Então, ele procurou ali estar bem próximo dessas pessoas para que ele relatasse algo de Jesus. E tomou gosto sobre a palavra. E nos relatos, parece que ele estava presente. E um dos relatos escritos por Lucas foi o cego de Jericó. Então, nós vemos que Lucas, por ser um médico, ele se interessou a ser um escritor e escrever a história de Jesus. E ele, por estar ali, ele não estava presente, né, aos milagres de Jesus, mas ele procurou pessoas que estavam ali bem próximas. Quando alguém vai querer saber algo de uma pessoa, você não vai procurar uma pessoa de longe, você quer estar próximo da pessoa para saber a história daquela pessoa, né, que você não conheceu. Então, ele relatou essa história ali de Jesus e ele se interessou muito. E a cidade de Jericó era bem desenvolvida, por ser uma cidade rica, passava muitos viajantes. A cidade servia como principal alfândega para as mercadorias. E, normalmente, próxima à cidade, à beira da estrada, frequentava os mendigos deficientes e que eram impossibilitados de trabalhar. E, no meio dessas pessoas que se encontravam mendigando, estava ali o cego de Jericó. Estava o cego de Jericó. E essas pessoas não tinham nenhuma esperança a escapar do seu estilo de vida, mas o cego de Jericó teve esperança. Então, naquela época, não é como hoje, que, né, as pessoas se aposentam, né, como tem uma deficiência física. Então, naquela época, já tinha um local dessas pessoas ficar onde, ali, que fala que era uma cidade que tinha um local que passava muita gente. Como se vou aqui um exemplo que eu vou dar aqui na cidade, né? Ali a feira, ali, aquele trânsito que tem ali da Igreja Católica, ali passa bastante gente. E quando a gente sempre passa, tem alguém ali sentado, mendigando. Então, essas pessoas já procuravam ficar próximo desse local, para quando passasse alguém ali, eles pediam esmola. Então, foi o que aconteceu. Então, Lucas, ele se interessou a escrever essa história desse cego, né, por ali. E nem só o cego de Jericó, mas tinha muitas pessoas, muitos mendigos, deficientes, né, ali, tudo esperando por algo, que alguém passasse e desse para eles ali. E nós vemos que não é fácil. Ali já não tinha mais esperança
de acontecer algo nas suas vidas, e se encontra hoje alguém desesperançoso, né? Mas nós temos que ter esperança em Jesus. Então, o grito do cego, filho de Davi, significa, ele reconheceu Jesus, o Messias, a que tanto esperava, né? E ele percebeu que era Jesus como Cristo, e aguardado há tanto tempo. E o interessante é notar que um mendigo pobre, cego, pode enxergar que era Jesus. E enquanto os líderes religiosos que viram os milagres, ali que eles, né, presenciou os milagres, eles não presenciou os milagres operados por Jesus, e o cego que estava distante não enxergava, e ali ele se identificou. Como que ele se identificou? Porque ele estava atento, né? Ele estava atento a ouvir aquele barulho. Ele viu, ele perguntou, ele se interessou, então ele estava atento à voz de Deus. E nós vemos que ele perguntou: que barulho é esse, né? Que é aquilo que está passando? Então, foi o quê? O ouvido atento à voz do Senhor. Mas, ousadamente, o cego clamou pela atenção de Jesus. E ele estendeu e disse que a fé te salvou, né? Nós vemos que é tão magnífico nós ter essa fé em Jesus, que nós precisamos ter essa fé. E, assim, eu já presenciei essas coisas na minha vida, muitas curas. Não só, nós falamos, é só naquele tempo antigo que Jesus operava. Não, Jesus opera hoje ainda. Ele opera em nossas vidas, basta nós ter fé e crer. E eu vou contar assim, uma pequena cura que Jesus fez na minha vida, na vida do Carlos, né? Na minha vida também, que é a vida do meu filho. Quando eu me casei logo, vamos sair daqui um pouco, só para os irmãos ver como que Jesus fala. Que às vezes fala assim, fala tanto da palavra de Deus, mas não viveu algo. Eu já vi bastante coisas na minha vida, assim, de cura. E Carlos tinha ali 5 meses, e o meu esposo viajou para São Paulo, né? Quando foi com 90 dias, meu esposo mandou para mim ir para São Paulo. Então, ele já estava com 8 meses. E ali eu fui despedir do meu pai, que é no diretor. Acho que ninguém aqui sabe onde fica, né? Só acho que Nô que sabe, que acho que vai para lá dar a conta de luz. E ali aconteceu algo, o Carlos teve uma febre à noite, eu sem experiência, assim, né, muito sem experiência em criança, e ali eu dormi no meu tio. Quando foi assim umas 7 horas, eu levantei, falei com meu tio que ele não estava bem. Aí 8 horas eu fui dar 7 para 8 horas eu fui dar banho no Carlos. Ali Carlos deu uma convulsão, né, às 8 horas. Carlos praticamente morreu. E eu, como eu tinha um marcado encontro com Jesus, foi quando eu estava com 40 dias, tinha ganhado ele. Eu não entendia nada de palavra ainda, porque tinha um pastor que ia dar a ceia para minha sogra todos os 30 dias que morava em Planalto. Então, a gente não tinha ainda, eu não tinha experiência nenhuma. E ali eu entrei em desespero. Por eu ter criado em um lar, que eu tinha um tio que dava convulsão sempre, né? E aí, foi naquele desespero. Eu sei que, de repente, a casa do meu tio encheu de gente. E chamou pessoas benzedeiras, chamou pessoas que mexiam lá nas coisas que eu nem conhecia. Eu sei que a casa lotou de gente. Quando eu vi aquilo, eu me desesperei. Aí eu lembrei, quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei do cego, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu, por não entender muita palavra, mas Deus me deu aquele entendimento. E ali eu saí para fora e gritei: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu fiz assim, eu não te conheço direito, não te conheço direito, mas diz que tu é um Deus que salva, que liberta. Toma o meu filho nas tuas mãos, faz segundo a tua vontade. E não deixa ninguém encostar a mão nele.
Nisso, meu tio já pegou um animal, a gente colocou, ele amarrou uma toalha, Carlos todo esticado, botou nessa toalha, montou no animal e eu a pé, é longe. E isso foi 8 horas. Quando o Carlos foi acordar, quando nós chegamos no ponto, já ia dar 11 horas. Aí, 11 horas, quando nós chegamos no ponto, para esperar a carro para levar para essa cidade, Nova Canaã, o Carlos mexeu com a perna. E meu tio olhava sempre. Meu tio falava, ele está ainda com o coração batendo. Era isso que meu tio falava, né? E aí, quando foi 11 horas, ele mexeu com essa perna. Então, ó, de 8 para as 11, 8, 9, 10, 11, 3 horas, né? Praticamente morto. Só estava batendo no coração. E ali, quando nós sentamos ali no ponto para esperar o ônibus, em um pleno domingo, que antigamente tinha poucos ônibus para Canaã, né? E ali Carlos despertou e falou, mamãe, aí meu tio me entregou, e quando nós chegamos em Nova Canaã, já foi 3 horas da tarde, que foi ter um carro. E aí, quando o médico examinou, falou, não, ele não tem nada. Não tinha mais febre, ele não ficou com nenhum, né, deficiência, graças a Deus, até hoje. Então, naquele momento, eu pude ver a mão de Jesus. Ninguém triscou a mão no Carlos. Por eu ser nova, não entendia. Tinha o quê? 8 meses que eu tinha. 8 meses não, tinha 7 meses, que ele já tinha 40 dias quando eu me levantei a mão para Jesus, por impulso do meu esposo, né? Meu esposo aceitou, eu também fui lá, aceitei. Mas aí eu vi que Jesus já começou a operar na minha vida desde esse tempo. E tem mais bênçãos para contar, né? Mas só o correr do tempo. Então, nós vemos que não é só naquele tempo que corriam os milagres de Jesus. Hoje continua o milagre. Basta nós estar atentos à voz de Deus e nós ter fé. Deus faz algo nas nossas vidas. Então, aquele mendigo, ele não ficou ali prostrado, ele se levantou, né? Levantou e gritou Jesus. Então, às vezes, nós estamos passando por algo que nós precisamos também se levantar e gritar por Jesus. É isso que ele quer ver, a sua reação, né? Que levanta e anda. E ele quer nessa noite. Então, Deus, ele faz nossas vidas. Nós precisamos, cada dia, ter esse encontro real, como o cego teve com Jesus. Porque, às vezes, nós conhecemos Jesus, mas nós só fica no raso, né? Como acho que a irmã Severina sempre fala, nós fica no raso. Nós não tem algo para contar, nós só fica na experiência dos outros. Mas eu tenho muita experiência com Deus, sempre cura na vida dos meus filhos, na minha vida. Então, a gente vê a mão do Senhor, mas Ele deixa ver até onde você vai. Você fica orando, mas quando você dá né? Aí, quando você vê mesmo, quando você não tem outro jeito, é que você recorre a Jesus. Então, nós precisamos ter essa reação de gritar pelo Senhor quando estamos precisando. Não ficar só no mesmice, mas Deus ouve a oração do justo. E nessa noite Deus fala conosco, que nós precisamos levantar, estar atento à voz de Deus. E eu vi a reação do cego, como ele estava atento à voz dele. Ele teve curiosidade de perguntar, que barulho é esse? Pelo barulho que ele já podia ter acostumado, né? Porque fala que ali era um local que passava muita gente, mercadoria, essas coisas. Então, ele já estava acostumado com barulho. Ele poderia nem estar aí, é mais um barulho a mais, um a menos. Foi o que eu tirei do texto para nós hoje, nessa noite. Ele poderia nem estar ligando mais por aquele barulho, mas não, ele estava atento à voz. Então, ele perguntou, que barulho foi esse? E aí falaram que era Jesus, né, o Nazareno, que estava passando por ali. Então, às vezes, nós ouvimos a palavra, mas nós achamos que Jesus é apenas um barulho. Hoje eu não vou no culto, que é apenas uma palavra, né? Já estamos acostumados, é apenas uma palavra. Quem vai ministrar? É o pastor? É apenas uma palavra. A mesma coisa, o pastor vai pregar, já sei, o pastor vai falar, ou senão a irmã Severino, ou de Milson, não. A palavra de Deus cada vez se renova.
como aquele cego, ele estava sempre ali. Nós estamos sempre aqui na casa de Deus, ouvindo a palavra. Mas cada dia ela tem algo que move o nosso coração. Ela se renova cada dia dentro de nós. Basta nós crer. Não é nós ficar só atrás de oba-oba, mas sim atento à palavra do Senhor. Não ficar só apenas no barulho, apenas na conversa. Ouça o louvor com atenção, né? É tão gostoso quando eu estou louvando, pronto. Aí Deus começa a falar com você desde o louvor, fazendo uma preparação. Então, não é a mesma palavra. Deus renova em nossa mente, em nosso coração. Então, foi isso que, no texto que eu pude assim, trazer para mim e para a igreja, que nós seja atento à voz de Deus, gritar sempre por Jesus. E naquele que ele perguntou quem era, ele também teve o quê? Atitude. Então, foi essas duas coisas, atento à voz de Deus, né? E a atitude. Ele teve a atitude de gritar, de levantar. O texto não fala que ele levantou, fala que ele gritou. Mas, com certeza, ele levantou. Pegou em algo, né? Como ele não estava enxergando, ele se levantou. Então, ele teve o quê? Atitude. Então, nós precisamos ter a atitude de vir ouvir a palavra de Deus. Não só nos cultos, mas e nos ensinos, né? Como o Joás falou, parece que é a mesma coisa, né? Nós temos que estar sempre aqui atentos, sempre para ter o ensino de Jesus. Então, ele teve a atitude. Ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, ele teve a atitude de se levantar. E nós também precisamos ter atitude na presença de Jesus. Levantar para ir pregar a palavra, levantar para visitar um doente. Então, a palavra falou bastante comigo. Nós temos que se levantar, né, ter ânimo, não ficar sem esperança. Porque ali não tinha só um cego, nem só um deficiente físico, tinha mais apenas fala aqui do cego de Jericó. Só um gritou, né? Tem misericórdia de mim. Então, nós temos que se levantar e buscar a presença do Senhor para que outras pessoas, porque se eu estou aqui, se você está, porque outra pessoa pregou para você, outra pessoa orou por você. É como o pastor, não sei se foi o pastor, se foi Edmilson, alguém falou que todos nós temos uma função, né? O pastor também falou isso. Todos nós temos uma função na casa de Deus, então procura saber qual é a sua, né? Para que Deus, cada dia, possa te preparar mais. E o mais importante, nem só a cura física, o mais importante é a nossa salvação. Que às vezes você fala assim, irmã Mira, às vezes pregou da cura, mas eu não fui curado, mas Deus curou a tua alma. Então, isso é que é o mais importante para nós. Mesmo se você busca e não teve a cura física, mas tem a da alma, você é salvo. Que é o mais importante, é nós ser salvos, né? É isso que Deus quer. Então, não importa quão desesperada seja a sua situação, possa parecer, mas clama por Jesus, que é isso que nós temos que clamar. É a única coisa que nós temos que lutar, é pela nossa salvação, igreja, que é o mais importante. E através disso, Jesus nos cura. Que depois com o tempo eu vou contando mais cura, né? Meus irmãos gravam bem que foi uma cura que eu contei hoje. Então é isso que ele nos prepara, né? Ele nos liberta e nos leva para o céu. Que é isso que é importante, que nós, cada dia, às vezes fala, eu não tenho uma casa bonita, eu não tenho um carro bom, mas eu sei que vou morar no céu. E o mais importante é que eu falo que Jesus, ele não escolheu, né? Todos aqueles que chegaram a Deus têm um lugar no céu. Então, ele não escolheu aquele que é melhorzinho, aquele que é mais bonitinho, graças a Deus por isso. Então, nós temos que engrandecer o nome de Jesus cada dia. Só de nós levantar de manhã e saber que nós temos um lugar no céu, é motivo de viver feliz, né? É isso que Deus quer nas nossas vidas. Então, nós já temos a nossa salvação garantida no céu. Basta apenas crer, ter fé e crer no Senhor. Amém, igreja? O pastor falou 20 minutos.
Então, eu louvo a Deus por tudo e agradeço a oportunidade, né, que o Senhor tem nos dado. Eu não sou ainda uma grande pregadora, mas eu louvo o Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que é o mais importante é isso, que o Senhor faz na vida de cada irmão, e a gente fica tão feliz quando a gente vê os irmãos aqui. Às vezes o irmão pensa que eu não sou muito de demonstrar essas coisas, né, mas eu fico feliz quando falta um irmão, a gente fala, ô, faltou o irmão, será que está doente? A gente já pensa logo se está doente. Então, o mais importante é nós estamos aqui na presença do Senhor, cada dia se preparando, cada dia chegando mais perto de Jesus. Amém, igreja? E agradeço a oportunidade.